Olá, seja bem-vindo para mais vídeos como este. Inscreva-se no canal. Vamos à nossa primeira pergunta. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a expressão para a representação do círculo a seguir. Ok, então nós sabemos que nós temos que igualar esses elementos A e B ao S. Então vamos lá. Nós sabemos que esse símbolo aqui, ele representa o mesmo que OR. Ou pode ser representado também como sendo esse símbolo de soma, de mais. Então, nós vamos ter esses dois elementos aqui, o A e o B, intercalados por esse elemento OR. Bom, nós temos que saber também que tipo de símbolo é esse aqui. Ele se repete, é o mesmo símbolo. Se nós matarmos um, nós matamos o outro também. Ok, esse símbolo significa negativo. Ele é representado por um apóstrofo do lado da letrinha, como nós vemos aqui, tem um aqui, tem aqui. Ou ele pode ser representado por um travessão em cima da letra, aqui, por exemplo. Né? Então, nós sabemos que o resultado final, como esse apóstrofo ele aparece antes do A e do B passarem por esse OR, o que vai acontecer é que esse travessão, esse negativo, vai ficar separado, ele não vai se conectar, não. Nós vamos ter o travessão, o A, nós vamos ter também aqui o OR, e nós vamos finalizar com um negativo de B aqui. Então nós temos o S é igual a o negativo de A, OR o negativo de B. Essa é a nossa resposta. Essa é a resposta. Resposta D, a quarta resposta. A resposta correta é S é igual ao negativo de A, OR negativo B. Próxima pergunta. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a representação do circuito a seguir. Ok. Novamente, mesmo tipo de exercício. Nós temos que reconhecer cada um dos desenhos e darmos uma outra forma de representar, uma representação por extenso, com letras e símbolos. Vamos lá. Temos que S é igual a quê? Nós temos aqui dois valores que vão ser recebidos. Vamos deixar o espaço deles aqui. Nós vamos ter esses dois valores que vão ser recebidos por um OR. Esse aqui é o desenho, essa navezinha aqui é o que representa OR. Aliás, esse outro desenho aqui representa AND. O AND também é representado por um pontinho, como entre os dois, como em multiplicação. E nós vamos ter aqui também, em OR, pode ser representado também como sendo símbolo de mais, né? Aqui nós temos essa bolinha aqui, que é o pulo do gato. Essa bolinha vai negar, seja lá o que for que passe por esse OR aqui. Então ela vai ser aquele travessão por cima. Como ambas vão passar por aqui, nós já sabemos que esse travessão ele vai cobrir todo esse resultado que nós vamos obter pela passagem desses dois elementos aqui. Ou seja, aliás, nós temos também aqui já o nosso OR. Nós sabemos que vai vir aqui um OR aqui, né? Nós sabemos que nós vamos ter esse OR, esse desenho aqui, e nós sabemos que nós vamos ter esse travessão passando aqui por cima dela inteirinha. Ou seja, se nós formos até as nossas opções, você pode observar, por exemplo, que a primeira opção
tem o travessão separado. Ele até tem o OR aqui, mas ele tem esse travessão separado. Então essa já não pode ser. Aqui na segunda, ele tem aqui no meio, juntando as duas expressões, ele tem esse símbolozinho aqui que seria o equivalente ao AND. Né? Outra forma de representar AND. O mesmo aqui na terceira, o AND também. Não pode ser. Nós sabemos que esse aqui é o símbolo para OR. É a navezinha aqui. Então nós vamos tirar os dois aqui. Já não pode ser. Nós ficamos com a D e a E, as últimas duas. Bom, lá no finalzinho, nós vamos observar também o mesmo padrão. Aqui nós temos esse símbolozinho conectando as duas, que é o AND. Já não pode ser por esse motivo. E o outro motivo que também faz com que essa não possa ser a nossa resposta é o fato de que o travessão aqui está dividido. Ó. O travessão não vem cobrindo. Se ambas vão passar por aqui, A e B vão passar por aqui, e C e D vão passar por aqui, e logo no finalzinho nós vamos ter essa bolinha representando esse travessão todo, nós sabemos que o travessão vai ter que estar cobrindo tudo. O travessão não pode estar assim, cobrindo cada uma delas, dividido aqui. Essa aqui não pode ser de jeito nenhum também. Só existe uma alternativa que pode ser a resposta, que é a alternativa D. Mas vamos terminar aqui só por terminar, só por desencargo de consciência, só para praticar um pouquinho. Ok, então temos aqui A and esse desenho aqui que parece uma metade de uma pílula, ele é o AND. Então aqui, seja lá o que for que está passando por aqui, vai ser, no caso aqui nós temos A e B, então vai ser A and, representado por esse pontinho B. E nós vamos ter também, da mesma maneira, seguindo o mesmo padrão, fazendo a mesma coisa, segue a mesma rota, da mesma maneira, feito da mesma forma. Tem aqui esse símbolozinho aqui da metade da pílula. Ele é também o AND. Ok. Essa é a nossa resposta. A resposta correta é S é igual a negativo de A mais negativo de B. Aliás, essa aqui não é a resposta, né? Essa aqui, na verdade, a resposta é S é igual a... Aquela resposta incorreta, né? A resposta, na verdade, seria S é igual a negativo de A e B, OR, O, né? C and D. Okay? Essa é a resposta correta. Essa aqui. Próxima questão. Qual é o resultado da operação 4765 3552 na base numérica 8? Ok. Então nós vamos fazer esse somatório aqui. Ok. Lembrando que na base 8 nós vamos ter os números indo de 0 até 7. O primeiro dígito vai ser o 0, que está incluído na contagem, portanto ele vai ter até 7. Se nesse somatório ele chegar a 8, ele está passando da base, portanto nós vamos ter que alterar esse valor da seguinte maneira: 5 mais 2. Ok, então nós obtemos aqui 7. Então ele não extrapola, não. Vamos pular para a próxima. Aqui é que são elas. Aqui que vai ser um pouco diferente. 6 mais 5. Quanto é que dá? Dá 11. Tá? Vamos fazer dessa maneira mesmo. Tem algumas maneiras de fazer esse exercício, mas a gente vai fazer assim porque dessa forma eu acredito que seja mais fácil de fazer. 11. Aqui nós vamos somar também 7 mais 5. Perdão. Como extrapolou aqui, nós vamos adicionar mais um aqui. Tá? Então, toda vez que extrapolar, a gente vai adicionar mais um para a próxima continha.
7, mais 5, 12, mais 1, 13. E, mais uma vez, extrapolou também, a gente vai passar esse 1zinho aqui para cima. Então, vamos fazer agora aqui 4 mais 3, 7, mais 1, 8. 8 extrapolou também, tá? Só poderia ter 7, então a gente vai ter mais um 1zinho aqui reservado para ser somado. O que nós vamos fazer agora é subtrair 8 de todos os que extrapolaram aqui. Então a gente vai ficar com a seguinte continha. O 7 desce aqui, sem nenhuma alteração. 11 menos 8, 3. A essa altura nós já sabemos qual é a resposta, né? A resposta é essa aqui. Continuando. 13 menos 8, 5. Ok? 8 menos 8, 0. E a gente tem aquele 1 que subiu lá para cima, né? Depois que extrapolou aqui a conta aqui, 4 mais 3 mais 1 deu 8. A gente ficou com esse sobe, sempre fica um para a próxima casa à esquerda. Então a gente desce aqui com 1. Obtemos aí a nossa resposta, que é 10.537. Né? Aí. Próxima. Comparando as arquiteturas CISC e RISC, podemos afirmar que as operações de ambas visam sempre acesso à memória. B. A arquitetura RISC utiliza microprograma para decodificar instruções. C. A arquitetura RISC provê mais instruções. D. A arquitetura CISC tem um pipeline mais eficiente. Ou a última letra, quinta, letra E. O maior número de registradores está na arquitetura RISC. A opção correta é a letra E. Ok? Explicação. A resposta correta é: o maior número de registradores está na arquitetura RISC, como foi acompanhado no curso de arquitetura e organização de computadores, ou organização e arquitetura de computadores. Como é a representação em hexadecimal, né, base 16, da instrução 1011, 1001, 1000? Bom, aqui no finalzinho, no último dígito, nós temos somente as letras D, C e D, a terceira e a quarta. Tem números que são o mesmo número, o restante tudo número diferente, né? Então, vamos começar por aqui. De repente a gente já mata logo no começo. Vamos fazer essa e vamos fazer essa outra aqui, porque na segunda etapa aqui também acontece esse mesmo fenômeno, e aqui na primeira também, então de qualquer forma a gente vai ter que fazer essa. Vamos lá. Então o que a gente tem que fazer é o seguinte, lembrando que de 16 é equivalente a 2 elevado à quarta. Ou seja, em binário, nós vamos ter esses 4 elementos representando esse dígito em hexadecimal. Vamos lá. Então, se eu tenho aqui 1, 0, 0, 0, utilizando as potências de 2, o que a gente vai ter aqui? Nós vamos ter o 1, o 2, o 4 e o 8. Se é 0, está desligado ou falso. Né? O valor que fica é somente aquele conectado com um 1zinho aqui. Ou seja, é 8. Então nós já sabemos que o final é 8. Ó. Tá lá. Só podem ser as letras C e D. Agora a gente sabendo qual é a próxima letra, se vai dar um 9, se vai dar um B, a gente vai ter a nossa resposta aqui. Então vamos pegar aqui o 1,
001. Vamos fazer o mesmo esquema. Anotar aqui as potências de 2, 1, 2, 4 e 8. Os zeros nós cortamos, atribuímos ali o valor falso. E nós vamos somar os valores que ficaram aqui. Então nós temos um 1 e nós temos o 8, não é isso? Então nós temos aqui 9, correto? Então só pode ser a letra C, aqui a terceira. Essa é a nossa resposta. A resposta correta é B98. Próxima pergunta. O número 1F2 na base 16 é representado por qual número na base 2? Vamos lá. Bom, 16, correto? Na base 2. 16, como já dito, pode ser representado por 2 elevado a 4. 2 elevado a 4. Ok? Então, no caso aqui, nós vamos ter, como são 3 números na base 16, o que nós vamos ter vão ser 3 sequências de 4 números. Uma sequência de 4 números, mais uma sequência de 4 números, mais uma sequência de 4 números. Cada um deles vai ser uma sequência de 4 números. Se você observar aqui na resposta, você vai perceber que nós temos, para cada uma daqui dos 4 últimos dígitos, nós temos sempre sequências diferentes. 1101, 0001, 1110, 0010, 0001. Portanto, se nós descobrirmos que número em binário é o 2 hexadecimal, matamos a questão. Então vamos lá. 2, né? Nesse valor que nós queremos chegar. Então vamos fazer o seguinte. Vamos escrever aqui as potências de 2, né? 4 dígitos. Né? Esses dígitos vão ser preenchidos com os números que nos satisfazem, para que nós obtenhamos esse número. No nosso caso, vai ficar 0, né? Vai ficar aqui 1, né? 2, pronto, acabou já. 0 e 0. Todos esses aqui estão desligados, né? Enfim, mas o importante é saber essa sequência aqui, 0010. Vamos voltar aqui na questão? Olha aqui, é a letra D. Né? Nós poderíamos continuar fazendo os demais, mas vamos nos satisfazer com essa sequência aqui, 001. Essa é a resposta. A resposta correta é 0001, 1111, 0010, como nós fizemos. É o 2, né? Ok. Próxima pergunta. Em um sistema de computação, a conexão entre os barramentos específicos, por exemplo, PCI e USB, é realizada por um dispositivo de conexão específico denominado placa, ponte, ligador, chip, ponto. Bom, parece que essa aqui está aqui para não nos confundir, essa última aqui, né? A resposta é ponte. Ok? A resposta correta é ponte. Próxima pergunta. Os processadores funcionam através de ordens simples e básicas, tais como efetuar a soma de 2 números, mover um dado de um local para outro, adicionar 1 ao valor do número, transferir 1 byte de dados da memória para uma porta de saída. Essas ordens são transmitidas ao hardware para serem interpretadas e executadas por meio de sinais elétricos, que representam o bit 0 ou 1, que chamamos formalmente de arrumação, combinação, instrução, atuação, junção. A alternativa correta é instrução. A resposta correta é instrução. Próxima. Em 2019, os sistemas operacionais para dispositivos móveis, Mobile OS, já respondiam por mais de 50% do market share dos sistemas operacionais. Qual das funcionalidades a seguir não é
Responsabilidade do Mobile OS de um celular. Mostrar a carga restante da bateria. Aqui ele está falando sobre funcionalidades, né? Mostrar a carga da bateria. Carga restante da bateria. Ler a tela touchscreen. Mostrar notificações. Calcular rotas. Ou prover comunicação com a rede celular. Uma dessas não é funcionalidade do Mobile OS. Qual? Calcular rotas. Não é uma funcionalidade, não é responsabilidade do Mobile OS. Resposta correta: calcular rotas. Próxima pergunta. Considere as seguintes especificações de dois componentes. 1. Velocidade de 4,2 GHz, 4 núcleos, 6 MB Smart Cache. 2. Velocidade de 2.133 MHz, capacidade de 16 GB, voltagem 1,2 V. As especificações 1 e 2 são relativas a, respectivamente, ok, então 1 é alguma coisa e 2 é alguma outra coisa. Vamos lá. Então, processador e memória RAM. Bom, ao que parece, nós já achamos a resposta. Memória RAM e HD. Memória RAM e placa de vídeo. Placa de vídeo e memória RAM. Processador e HD. Ok, nossa resposta é a primeira. Processador e memória RAM. Ok? Velocidade de 4,2 GHz, 4 núcleos, 6 MB Smart Cache. E, no caso aqui do memória RAM, seria velocidade de 2.133 MHz, capacidade de 16 GB, voltagem de 1,2 V. A resposta correta é processador e memória RAM. Próxima pergunta. Em relação à classificação das arquiteturas paralelas, definida como taxonomia de Flynn, em uma delas é tratada a execução síncrona de instrução para todos os dados. Todos os dados. Não um dado, todos os dados. Correspondendo ao caso das arquiteturas vetoriais. A afirmação acima está relacionada a qual das classes definidas por Flynn? SISD, ou seja, Single Instruction, Single Data, né? Uma única instrução, dados únicos, ou SIMD, Single Instruction, Multiple Data, uma única instrução, dados múltiplos. Aqui nós temos uma que está aqui para nos confundir, né? Depois nós temos aqui MIMD, Multiple Instruction, Multiple Data, múltiplas instruções, múltiplos dados. MISD, Multiple Instruction, Single Data, múltiplas instruções, uma única data, único dado. Bom, aqui na pergunta ele fala sobre todos os dados. Quando ele fala sobre todos os dados, ele está falando sobre mais do que um dado. Ou seja, as opções nas quais nós temos a noção de single data, aqui nós temos esse S, que representa single, né, um único dado. Bom, essas não podem ser. Aqui também, ó, multiple instruction, somente um dado. Seja logo que se fosse SD, já não poderia ser, né? Essa aí. Só podem ser essas outras duas aqui. SIMD e MIMD. Aqui ele fala sobre instrução síncrona. Ele não fala de múltiplas instruções. Ele não fala de assíncrono, ele não fala nada desse tipo. Ele fala de uma única instrução. Nesse caso, como single, né? Como
único trata-se dessa opção aqui, então essa é a nossa resposta, né? Não é múltipla, é única aqui no caso, e para todas as instruções, ou seja, para múltiplas instruções. Essa é a nossa opção correta. A resposta correta é SIMD. Single Instruction, Multiple Data. Única instrução, múltiplos dados. Próxima questão. Em um sistema operacional, o conjunto de rotinas que oferece serviço aos usuários, às suas aplicações e também ao próprio sistema é denominado especificamente como? Em um sistema operacional, okay? O conjunto de rotinas que oferece serviços. Conjunto de rotinas que oferece serviços aos usuários, às suas aplicações, também ao próprio sistema. É denominado especificamente como, as opções são aplicativo de usuário, microscópio, isso aqui tá de brincadeira, né? Núcleo, binário, também tá brincando aqui, né? Setup. Ok. A correta é núcleo, ok? Aí a resposta correta seria núcleo. Próxima pergunta. Os componentes que formam o cerne da infraestrutura da internet, responsáveis por cobrir as enormes distâncias intercontinentais e transportar os datagramas pelo mundo, são chamados de... Então, esses componentes que formam o cerne da infraestrutura da internet, ok? O cerne, ou seja, a espinha dorsal da internet, né? O que será isso? Bom, as opções são servidores, modems, backbone, World Wide Web ou roteadores. Opção correta, né? A espinha dorsal da internet, o cerne da infraestrutura da internet, responsável por cobrir as enormes distâncias intercontinentais e transportar os datagramas pelo mundo, são chamados de backbone. Aí, ó, nossa resposta. Próxima pergunta. Selecione o processador que segue a arquitetura RISC. Dentre os processadores teóricos, cujas especificações técnicas são apresentadas a seguir. Ok. Então, o processador A. Okay? 16 registradores, 30 instruções e de 2 a 4 bytes de tamanho. Aqui é que realmente até aqui estava indo bem, até aqui estava indo correto, né? Ok. Processador C. 8 registradores, 32 instruções, de 2 a 5 bytes de tamanho. Processador D. 16 registradores, 30 instruções, de 4 bytes de tamanho. Ok. Próxima, processador B. 8 registradores, 128 instruções, de 4 a 7 bytes de tamanho. E o processador E, 4 registradores, 64 instruções, de 2 a 4 bytes de tamanho. Nossa opção correta é essa aqui, ó, a letra C, a terceira. Processador D, né? RISC, arquitetura RISC. 16 registradores, 30 instruções, de 4 bytes de tamanho. É a nossa resposta. Próxima pergunta. Suponha que, para efeito de aprendizagem, em arquitetura de computadores, ignorando vários detalhes de implementação, você decidiu criar uma representação de conjunto de instruções hipotético, muito simples e limitado, para operações aritméticas de inteiros positivos, com 2 operandos, de um processador de 4 bits, cuja palavra de dados é de 4 bits. É gasto um ciclo de instrução para cada palavra. E a quantidade de ciclos para execução de uma determinada instrução, operadores e operandos, é igual à quantidade de palavras dessa instrução. O conjunto de instrução está representado a seguir. 0011, número 3. 0110, número 6. 1010, somar. Caso seja desejável realizar o cálculo de 1 mais 3, qual será o formato de instrução recebido? Ok. Então,
Bom, no final da questão aqui nós vamos ter o 3, não é isso? Nós sabemos que o 3, ele é representado em binário dessa forma aqui, 0011. Portanto, já tira essa opção também, tira essa opção aqui também. Nos restam as opções a B e a E. Ok. Então aqui basta saber a ordem, como é feito esse cálculo. Se esse cálculo for feito 6 mais 3, então aqui no caso nós vamos ter, vai ser a opção, vai ser a B, né? Se, no entanto, for feito primeiro a instrução de soma, de somar, né? No caso, aqui como está na B, ó, a gente faz primeiro a soma, bota 1, 0, 1, 0 para somar, e depois nós colocamos o número, então vai ser a letra B. Se for o contrário, se primeiro nós temos o número mais a soma, se for assim, vai ser aqui, a última, né? Já se for desse outro formato aqui, se for primeiro aparece com a soma, depois o número primeiro que vai ser somado e o segundo número a ser somado, aí nesse caso vai ser a B. Bom, a resposta é a letra B. Ok? Assim é que vai ser realizado o cálculo. O formato de instrução recebido vai ser, primeiro, somar, depois o primeiro número a ser somado e, por último, o segundo número a ser somado. Okay? Essa é a nossa resposta aqui. Okay? É a letra B. Sendo os valores para as variáveis de entrada com 4 bits A e B. Ok, então aqui em A a gente vai ter esse aqui 0, 1, 1, 0. E em B nós vamos ter 1, 1, 0, 1. Qual é o resultado da função z é igual a and, ok? A and B. Ou seja, aqui, né? A and B. Qual vai ser? Bom, basta saber as regrinhas, né? Bom, a única forma de dar o resultado da 1 vai ser, no caso do AND, é quando você tem um e depois um 1 de novo. Um verdadeiro e outro verdadeiro. Né? Em qualquer outra circunstância vai dar 0. Então aqui ó, vai dar 1. Nos demais, ó, 0 mais 1, 1 mais 0, perdão. 0 and 1, 1 and 0, 0 and 1. Todos esses vai dar 0. Ok? Aí, ó. Essa é a nossa resposta. A gente tem que procurar lá na resposta. Ok, é a letra A, né? Essa aqui. Alternativa correta é a letra A. Como existem duas variáveis de entrada com 4 bits, é necessário efetuar o cálculo da função AND, bit a bit, entre o par de variáveis da seguinte forma. Então, nós fizemos lá a fórmula, ok? Vamos lá. Qual será... Oh, perdão. Qual seria a função lógica que representaria o seguinte cenário? Em um ambiente monitorado, ambiente monitorado, existem sensores e uma central de alarme. Okay? Então, sensores e uma central de alarme. Neste caso, o alarme sonoro Y, que é o Y, ele é o que? Será disparado. Verdadeiro. Okay? Se pelo menos um dos três sensores A, B e C estiver ativado. Verdadeiro. Né? Ou seja, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Né? Y igual a B, C. Ok. Ok, qual seria a função lógica? Bom, a função lógica vai ser OR, né? Vai ser
Se pelo menos um dos 3 sensores, o que satisfaz isso seria o OR, né? Se eu tiver, seja lá qual for deles, em verdadeiro, eu poderia ter verdadeiro, falso, falso, eu poderia ter falso, só não poderia ser todos falsos, né? Ok, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, ou representando com zeros, né? Poderia ser 0, 0, 1, ou poderia ser 1, 0, 0, ou 0, 1, 0, 0, 1, 1, ou se fossem todos eles, né? 1, 1, 1, seja lá qual fosse a circunstância, a não ser que fosse 0, 0, 0, né? Se fosse todos eles desligados, né? Todos eles falsos, sendo qualquer um deles verdadeiro ou qualquer um deles 1, aí vai funcionar esse sistema aí. Então, a opção correta é a última aqui. Y é igual a A, OR B, OR C. A alternativa D está correta. Para produzir essa solução, vamos construir a tabela verdade com 3 variáveis de entrada, A, B, C, e uma saída Y. O valor de saída deverá ser restrito ao cenário, isto é, o alarme somente não irá disparar se nenhum dos sensores estiver ativo. Okay? Neste caso, a representação será uma função OR, com 3 entradas e uma saída, isto é, a saída será verdadeira sempre que existir ao menos, uma entrada verdadeira. Y igual a A, OR B, OR C. Apenas para subsidiar a solução, considere a função OR para as duas primeiras variáveis. A, OR B, o resultado somente será falso se ambas as entradas forem falsas. Agora, combinando este resultado falso com a função OR e a variável C, novamente, somente será falso quando ambas as entradas forem falsas. Ok. Aqui terminamos os nossos exercícios. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima.